Chegamos ao 11º domingo do tempo comum e o Senhor nesse domingo nos convida a contemplar como Ele faz crescer o seu reino em meio a nós e como Ele nos convida também a colaborarmos para o crescimento desse reino. As leituras, principalmente a primeira leitura do Antigo Testamento e o Evangelho, falam exatamente de plantações. Por isso, nós somos chamados a nos colocarmos nesse ambiente rural, onde muitos de nós talvez passamos a nossa infância e aprendemos a confiar no Senhor. A primeira leitura é tirada do profeta Ezequiel, capítulo 17, 22 a 24. E diz: Assim diz o Senhor Deus, eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos, arrancarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. E ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros, à sombra de sua ramagem, as aves farão seus ninhos. E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Portanto, essa imagem que nós podemos tomar na nossa oração do Senhor que vai plantar este broto sobre o monte alto e elevado, que é o monte de Israel, que somos nós. E como esse broto plantado pelo Senhor vai crescer, vai dar fruto e vai se desenvolver. Portanto, hoje essa é a dinâmica que nós somos chamados a observar. Como o Senhor está plantando também na nossa vida suas sementes, seus brotos e como eles estão se desenvolvendo. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, a segunda, capítulo 5, de 6 a 10, fala: Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados que enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor. Caminhamos na fé e não na clara visão. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. Todos nós temos de comparecer perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa do que tiver feito ao longo de sua vida. E a segunda leitura mostra o outro lado, né? Por um lado, Deus vai plantar, por um lado, Deus vai dar a força para a semente crescer, mas também nós temos que colaborar. Também a nós é pedido um esforço e um cuidado para que aquilo que o Senhor plantou possa ter fruto. E o Evangelho, Marcos 4, 26 a 34. São duas parábolas. A primeira parábola aparece somente no evangelista Marcos, não aparece nos outros. E ela diz assim: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga, por fim os grãos que enchem a espiga. E quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice
porque o tempo da colheita já chegou. E aqui essa parábola que o Senhor conta fala sobre a iniciativa de Deus, que Deus é que faz crescer. E isso deve nos encher de muita confiança. Não depende de nós. E por isso nós agradecemos tudo aquilo que nós podemos alcançar na nossa vida, que é fruto dessa ação de Deus, muitas vezes misteriosa. De noite, a semente cresce debaixo da terra, sem que ninguém saiba como. E a segunda parábola, uma parábola esta sim, aparece também nos outros evangelistas. O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Se vocês já viram uma semente de mostarda, ela é como um cisco de pequeno, a gente nem quase enxerga. E é comparado o reino de Deus a essa semente, aparentemente insignificante, mas que quando cresce, cresce para valer. Ela vira um arbusto em alguns lugares em Israel, ela podia alcançar até de 2 a 3 metros de altura. Isso para mostrar o dinamismo do reino de Deus. Então, se a primeira parábola mostra a ação de Deus, a segunda parábola mostra essa desproporção entre o início e o final. Ou seja, aquilo que parece significante, que não vai dar em nada, dá um arbusto grande onde até os pássaros podem se abrigar. E aqui essa lembrança dos pássaros nos remete à primeira leitura que nós ouvimos hoje, do profeta Ezequiel, que fala exatamente sobre isso. O grão de mostarda também tem uma outra característica, que é menos conhecida, é que ele se espalha muito facilmente. Se você deixar que o vento leve as sementinhas de mostarda, dali a pouco você estará infestado de mostarda por todos os lados. E essa é uma outra imagem muito bonita e muito esperançosa da ação de Deus para multiplicar e para fazer com que o reino cresça. Não cresce somente no tamanho do arbusto, mas cresce também em extensão. Ele se espalha facilmente. Então hoje vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a crer e agradecer por tudo que o Senhor tem plantado na nossa vida. E que vai crescendo, mesmo que a gente não perceba, que a gente não veja agora, os frutos virão, porque o Senhor não deixa que aquela semente que traz dentro de si a força de vida possa se perder. E vamos agradecer também porque, mesmo na nossa pequenez, na nossa fraqueza, somos chamados a ajudar que esse reino cresça, se multiplique e que o Senhor possa espalhar o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão. Peçamos então a bênção do Senhor para nós e nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.